Olá, bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre traição. Sim, eu quero trazer algo aqui, uma reflexão para a sua vida sobre a ideia, sobre a atitude de ser traído. E agora, o que fazer quando alguém rompe com a confiança que lhe é depositada? Vou falar com você antes da oração, aqui é a irmã Radassa, e eu vou orar com você no dia de hoje. Mas então, eu quero te contar a história de uma jovem, a esposa, mãe, casada, né, com certeza, que em lágrimas ela conta que foi traída. Então, essa jovem senhora, mãe, ela tinha uma longa jornada pela frente. Então, precisaria se recuperar dessa tragédia, desse dano emocional, da traição, do abandono, e voltar ao seu trabalho, sustentar os filhos, que também foram machucados com a saída do pai de casa, e ter que reduzir o padrão de vida, pois agora seria somente a renda da mãe e a pensão do pai, que não seria todo direcionado mais à família. Então, numa situação dessa, o que nós podemos falar a uma pessoa que foi traída, a vontade é dizer que viria uma cura rápida, que rapidamente ela iria se livrar, né? A pessoa traída, é a nossa vontade falar isso, que rapidamente ela vai se livrar dessa dor profunda, que em 2 ou 3 dias tudo vai passar, tudo vai ficar bem, mas a coisa não funciona assim, e nós não podemos falar isso a uma pessoa ferida e machucada, porque existem feridas profundas que exigem um longo período de tempo para que ela seja curada. E eu quero te falar que o próprio rei Davi, ele passou por momentos assim, momentos de desalento, semelhante a essa, quando seu filho Absalão o traiu, juntamente com o conselheiro e amigo dele, chamado Aitofel, em quem Davi confiava. Ninguém, amados, entenda isso, ninguém pode nos ferir mais do que um membro da família ou um amigo em quem nós confiamos. A trágica história dessa traição que Davi sofreu, nós encontramos lá no livro de 2 Samuel. Própria vida por conta do seu filho Absalão. E Davi escreve sua oração a Deus em meio aos primeiros espasmos de uma aflição enorme, tá? Então nós vemos que Davi ali, teve que escrever e ele ora ao Senhor. E eu quero te falar nesta manhã, se você já sofreu a experiência de um pesadelo, se você já sofreu essa experiência de ser traído, de ser traída, eu quero te convidar nesta manhã a seguir o exemplo do homem segundo o coração de Deus, seguir o exemplo de Davi. Escute isso, Davi, ele levou a sua dor diretamente a Deus. A melhor coisa que eu e você podemos fazer quando somos feridos, quando somos traídos, é direcionar a Deus toda a nossa dor e tudo que nós temos para falar. Davi, ele não podia mais falar com Absalão, nem com Aitofel, mas sabia que podia falar com o Senhor e o Senhor o ouviria. Em seus próprios momentos de necessidade, eu quero te convidar, eleve o seu clamor a Deus, assim como Davi fez, e eu te garanto, assim como Deus não abandonou Davi, Deus não vai te abandonar. Aleluia. Entenda que às vezes você, a pessoa me traiu, a pessoa me feriu, você vai tentar conversar com a pessoa, não, meu amado irmão, minha amada irmã, deixa a pessoa quietinha lá, vá conversar com Deus, porque Deus tem resposta e conforto para a sua vida. Também nós vemos que Davi,
expressa seus sentimentos de uma forma escrita. Gente, isso eu sei, eu costumo falar sempre, eu gosto muito de fazer isso. A Estherzinha aqui em casa, ela já segue essa orientação. Ela escreve as angústias, as aflições, eu escrevo. Então assim, ó, que você possa escrever como Davi. Davi, de uma forma concreta, ele expressa a sua dor, ele expressa a sua ira e ele expressa a sua fé por escrito, ele escreve. Esse exercício de escrever, ele faz com que a alma seja tratada do ferimento. Exatamente. Então você expressa na letra, no papel, todo o seu sofrimento. E nós, muitas das vezes, tendemos a morar nesse sofrimento, remoer o que nos aconteceu, sem chegar a nenhuma expressão específica da nossa necessidade. E quando você escreve, mesmo que seja em poucas palavras, mas quando você escreve sobre a sua aflição, isso se torna decisivo, porque ali no papel você coloca os seus sentimentos e a sua fé diante de Deus, tá? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, diante de um sofrimento, de uma traição, escreva, expresse seus sentimentos e encare, escute isso, encare o problema de frente. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas você vê que Davi, ele não pinta um quadro diferente. Ai, o meu filho, isso. Não, meu filho foi ali induzido por Aitofel. Não, Davi, ele entende que realmente o filho que ele ama, o filho amado dele, tenta e se levanta contra ele. Então, você, quando vai expressar a sua história, o seu sofrimento a Deus, aquilo que te fez mal, não perca tempo negando o acontecimento. Já vá direto ao ponto. Deus sabe, fui traída, fui traído, isso me matou, isso me fez sofrer, tá me fazendo. Vá direto ao ponto. Aprenda a lidar com os sentimentos negativos que estão te esmagando, em nome de Jesus. E Davi faz isso, Davi expressa a Deus todos os perigos que ele corre na alma dele, no corpo dele, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então que você também, no meio dessa traição, no meio desse sofrimento, encare, seja realista. Realista. Aconteceu, fala para Deus, conta para Deus e então você vai entender que o nosso Deus é um Deus de amor que atende o nosso clamor. Amém, meu querido irmão? Outra coisa que eu quero te falar é que você precisa afirmar a verdade sobre Deus. Deus não tem culpa se alguém te traiu. Isso é a mais pura realidade. Tem muita gente que quando é traído por um familiar, pelo marido, pela esposa, por um amigo, por uma amiga, diz, mas Deus permitiu isso, por que Deus? Deus não tem culpa de nada. Deus, ele continua sendo justo, fiel, verdadeiro e nunca nos traiu e nem irá nos trair. E Davi afirma essa verdade sobre Deus. Ele diz, Senhor, mesmo que os meus sentimentos estejam todos ao contrário, porque eu fui traído, eu fui machucado, eu quero proclamar a minha confiança, a minha fé em Ti, mesmo que a minha alma esteja triste, angustiada, eu continuo crendo na Tua proteção em torno de mim e do Teu povo. Aleluias! E você, mesmo em meio à traição, às dificuldades, que você possa fazer como Davi. Senhor, eu continuo confiando em Ti, crendo na Tua proteção sobre mim e a minha casa, e os meus filhos e a minha família, e o Senhor pode mudar essa situação. E aí você tem uma escolha a fazer, ou você vai se prostrar e vai deixar o acontecimento, a traição te matar vivo, ou você vai escolher a vida. Vai escolher viver. Em um momento de grande provação, Davi, escute isso, Davi teve que lutar com a questão de querer ou poder continuar vivendo. Era o filho dele, irmãos.
O filho dele estava se rebelando contra ele, buscava matar o próprio pai. Isso é uma coisa terrível, mas Davi não se entregou. Ele disse: Senhor, em meio ao meu desespero, eu preciso me posicionar do lado da vida. Eu pedi socorro para o Senhor. Davi fez isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seus problemas terrenos, todos eles merecem atenção do nosso Pai Celestial. E Deus, Ele vai te socorrer, Ele vai te curar, Ele vai te ajudar. Mas você precisa confiar e descansar, como Davi descansou em meio a tanto sofrimento, a tanta dor. Ele não negou a dor, ele não negou o sofrimento. E é isso que eu quero te falar no dia de hoje. Não negue sua dor, não negue seu sofrimento. Eu costumo dizer que você está ferido, está machucado, se deu o direito de chorar, chore até não ter mais forças para chorar. E depois, sacode a poeira, se levanta, toma um banho e segue em frente. Escolha a vida e descanse no Senhor. A Bíblia fala, o salmista Davi, ele diz em um dos seus salmos, ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou e não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Então, em meio a tanta dificuldade, ele deitou e dormiu, ele descansou. Mesmo quando você se encontra profundamente atribulado, você precisa descansar e confiar no amor do Senhor. Amém? Então, no amanhecer desse novo dia, eu quero falar para ti que assim como Davi se levantou após uma noite de sono e confiou, eu quero te falar, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua traição, depois que você chorar, depois que você escrever, depois que você não negar o acontecido, depois que você levar toda a questão diretamente para Deus, depois que você dormir e descansar, escolha a vida. Se levante e recomece confiando no Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Eu sei que não é fácil um momento desse que você passou ou tem passado, assim como não foi fácil para Davi. Amém? Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus abençoe, continue firme na luta pela nova vida, na luta por um novo valor, um novo momento, porque Deus reconhece os que confiam nele e os que pedem ajuda a ele. O Senhor, ele refaz uma aliança, o Senhor, ele concede livramento e mesmo que demore um pouco, porque a nossa carne, ela no momento de dor, no momento de traição, ela se ira, ela não quer aceitar, ela quer se rebelar, mas eu quero te convidar no dia de hoje. Simplesmente entregue ao Senhor e recomece, porque pouco a pouco esse sentimento de ira vai sair da sua vida e você vai poder viver novamente em Deus, uma vida abençoada e livre de qualquer acusação, livre de qualquer angústia, porque o Senhor ama aqueles que confiam nele e chegam a ele pedindo livramento de toda dor. Amém? Comece muito bem seu dia de hoje. Comece colocando em prática tudo que eu coloquei aqui. Se você foi traído, se você foi traída, coloque em prática tudo que foi dito aqui essa manhã e você vai ver que um novo dia vai raiar na sua existência, na sua vida. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, Deus de amor, aqui nós falamos sobre pessoas que foram traídas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram feridas e que precisam reconhecer
e precisam assim expressar diretamente ao Senhor os seus sentimentos de amargura, de tristeza, de frustração, que elas possam encarar de forma realista tudo que elas têm sofrido, tudo que elas têm passado, e que mesmo diante de tanta traição, de tanto sofrimento, esse homem, essa mulher continue afirmando que o Senhor continua sendo um Deus de amor, que o Senhor continua sendo um Deus que sustenta, que cura, que muda a situação. Meu Deus e meu Pai, que diante do fracasso de um relacionamento, o Senhor venha ajudar essa pessoa, esse homem, essa mulher, a escolher a vida, a descansar no Senhor, a dar lugar para a ira e abrir o seu coração, e que essa mulher, este homem, possa entender que o Senhor não o abandonou, que o Senhor, no momento da tristeza, levanta essa pessoa com a cabeça baixa, e o Senhor diz que o Senhor vai a erguer, que o Senhor vai a sustentar, que o Senhor vai guiá-la nessa fase difícil, obscura que ela tem passado. Nesse momento de desespero, nós sabemos que o Senhor é o único refrigério, que o Senhor é o bálsamo, o Senhor é o único que pode ajudar essa pessoa, esse homem, essa mulher, a sair dessa situação e a liberar perdão para a pessoa que a traiu e que a feriu. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém.